Mais uma vez, parabéns à Espanha, sempre consciente e responsável, onde disse não a Donald Trump a não ceder e autorizar aos Estados Unidos o uso de bases militares para utilizar na guerra contra o Irã. Parabéns mais uma vez ao governo espanhol por uma atitude racional, humanitária e sensata, como o governo espanhol teve. Isso significa responsabilidade e humanismo com a sua própria população e também com o mundo. Quando um país autoriza e cede suas bases militares para outro país guerrear, atacar, matar e destruir outros povos, além de ele ser cúmplice, também é genocida e assassino, tanto quanto o governo do país que está envolvido na guerra. E, além do mais, está contribuindo para mais escaladas e o desenvolvimento da guerra para além das fronteiras. Sempre a Espanha foi consciente e responsável quando se trata de guerra. Por quê? Nas duas guerras mundiais, a Espanha não participou das guerras, onde ficou totalmente neutra. Na Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, a Espanha ficou apenas fazendo noticiários sobre a guerra, principalmente informando e dando notícias sobre a pandemia da gripe espanhola. Por isso que a gripe recebeu o nome de gripe espanhola, porque todas as informações eram noticiadas pela Espanha, onde muitas pessoas pensam que a gripe espanhola se originou na Espanha por ter recebido o nome de gripe espanhola. Mas o nome foi dado porque a Espanha passava todas as informações sobre a pandemia, já que ela não estava envolvida na guerra. Então, ela tinha condições estruturais e econômicas de informar sobre a pandemia. Acredita-se que a gripe espanhola tenha surgido no interior dos Estados Unidos, com o primeiro caso oficial registrado em março de 1918 em um acampamento militar do Kansas. A doença espalhou-se rapidamente para a Europa devido à movimentação de tropas na Primeira Guerra Mundial, ganhando o nome de espanhola por ser a imprensa da Espanha uma das poucas a noticiar livremente a pandemia, já que os países envolvidos na guerra censuravam a informação para evitar pânico. O vírus influenza A H1N1 foi transportado por soldados americanos para a Europa e posteriormente espalhou-se mundialmente. A gripe chegou ao Brasil em setembro de 1918 com o término da guerra, trazida por navios ingleses vindo de Lisboa. A pandemia teve 3 ondas, sendo a segunda, em agosto de 1918, a mais letal, provocando cerca de 50 milhões de mortes em todo o mundo. Aqui no Brasil, o recém-presidente eleito Rodrigues Alves foi vítima da pandemia, onde não resistiu, chegando a óbito. Rodrigues Alves foi presidente do Brasil de 1905 a 1906, sendo um dos destaques da Primeira República, ou República Velha. Destacou-se pela modernização urbana do Rio de Janeiro e sanitarismo, além de ter sido eleito novamente em 1918, mas devido às complicações da gripe espanhola, chegou a óbito. E um detalhe, Rodrigues Alves
foi o único presidente a ser reeleito da República Velha ou Primeira República. Mais uma vez, a Espanha não participou também da Segunda Guerra Mundial, adotando uma postura de neutralidade e depois não beligerância. Ou seja, mantendo um Estado totalmente neutro, sem participação direta ou indiretamente, principalmente devido à devastação econômica e social causada por uma própria guerra civil de 1936 a 1939, que deixou o país em ruínas. Francisco Franco, que era o chefe de Estado da Espanha na época, embora simpático ao eixo que era o lado da Alemanha nazista, temia a debilidade militar espanhola, a dependência econômica do petróleo dos Estados Unidos e a capacidade naval britânica, optando por preservar o regime. Então, aqui, a Espanha mostrou-se mais uma vez responsável e consciente de que a Espanha tinha saído de uma guerra civil e onde o país estava fragilizado, principalmente economicamente, onde estava sem condições de enfrentar uma guerra de tão grande proporção quanto foi a Segunda Guerra Mundial. Com a guerra civil que a Espanha enfrentou, as forças armadas estavam desgastadas, com equipamentos defasados e incapacidade de defender o território contra um possível ataque britânico, onde a Espanha dependia crucialmente da importação de petróleo dos Estados Unidos. A ameaça de um bloqueio americano forçou Franco a manter a neutralidade, onde a Espanha enfrentava uma grave crise de abastecimento, sendo impossível sustentar um conflito armado internacional. Franco e Hitler reuniram-se, mas Franco impôs condições territoriais no Marrocos, que Hitler não quis aceitar, evitando o compromisso direto. Embora neutra oficialmente, a Espanha apoiou o eixo de forma não oficial, enviando matérias-primas e a famosa Divisão Azul, um contingente de voluntários que lutou na frente oriental contra a União Soviética. Francisco Franco, líder da Espanha nacionalista, exigiu a incorporação de territórios franceses no norte da África, incluindo o Marrocos francês, que na época era um protetorado de Vichy. Oran, na Argélia, além de Gibraltar, como condição para a entrada da Espanha na Segunda Guerra Mundial, ao lado do eixo que estava a Alemanha nazista. Mas Hitler não aceitou as exigências territoriais de Franco porque, naquele momento, buscava a colaboração da França, de Vichy, que era uma cidade francesa, liderada pelo Marechal Pétain, para a sua estratégia no Mediterrâneo e não queria desmantelar o Império Colonial francês, o que enfraqueceria Vichy. Franco, ciente da destruição que a Guerra Civil Espanhola deixou em seu país, também pediu ajuda massiva de recursos, alimentos, petróleo e armas, que a Alemanha não estava disposta a fornecer. O encontro entre Hitler e Franco terminou sem nenhum acordo concreto sobre a entrada imediata da Espanha na Segunda Guerra Mundial. Franco manteve uma posição de não beligerância, permitindo o envio de voluntários, chamado Divisão Azul, mais tarde, mas evitando o compromisso militar direto que Hitler exigia, protegendo a Espanha de uma possível retaliação britânica.
O encontro foi tão frustrante para Hitler que ele comentou que preferia arrancar dentes a passar por outra conversa com Franco. Voltando à nossa atualidade, a guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel, ao contrário dos países árabes ali do Golfo Pérsico, que são capachos, vassalos, tapetes e escravos dos Estados Unidos, onde fornecem suas bases militares para os Estados Unidos atacar o Irã. A gente sabe que todos os países árabes ali do Golfo Pérsico são países controlados pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos fornecem ajuda a esses países, principalmente através do capitalismo, ou seja, do capital. E o pior, que as pessoas, por falta de informações e por falta de conhecimentos, pensam que os Estados Unidos e Israel atacam o Irã devido à ditadura teocrática que existe lá. Essas pessoas estão totalmente equivocadas, erradas. Os Estados Unidos e Israel atacam o Irã devido a interesses próprios. Israel, com o objetivo de ocupar a maioria do território do Oriente Médio com o expansionismo, e os Estados Unidos com o objetivo de tomar o Irã devido às suas riquezas naturais e minerais. A sua estratégia e domínio no Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz, passando a controlar e ser o único influenciador ali dentro do Oriente Médio. Se essa perseguição ao Irã fosse pelo motivo de ditadura teocrática, os Estados Unidos também teriam que atacar e entrar em guerra com os países árabes, porque são países também teocráticos. Não todos, mas a sua grande maioria sim, são ditaduras e terroristas. O próprio Catar é uma ditadura teocrática, que até escravidão existe lá. Também a Arábia Saudita é outro país árabe amiguíssimo dos Estados Unidos, mas que é uma ditadura teocrática. Mas os Estados Unidos só ataca o Irã pelo seguinte fato, porque o Irã não aceita ser vassalo e escravo dos Estados Unidos. Esses países árabes são países escravizados, ou seja, escravos dos Estados Unidos, só fazem aquilo que os Estados Unidos mandam. Então, a gente vê pessoas torcendo a favor dos Estados Unidos e Israel nas guerras criadas por eles mesmos. Porque a maioria das guerras são os próprios Estados Unidos e Israel que desencadeiam as guerras. Aí você vê pessoas torcendo por Israel e os Estados Unidos nas guerras. Mas a gente sabe que a sua grande maioria são bolsonaristas cristãos. Não sabendo eles o quanto uma guerra pode trazer de ruim para o mundo e para todos os seres vivos. Além disso, destrói vidas inocentes, principalmente de crianças. Exemplo disso, os Estados Unidos explodiu uma escola onde só tinha meninas, criancinhas estudando. Então, quando a gente vê seres humanos apoiando guerra para destruir outros seres humanos, ele pode ser considerado a pior espécie de ser vivo que existe no mundo. Porque não é com guerra que podemos mudar o mundo, mas sim com atitudes humanitárias, racionais e inteligentes. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.